Fala pessoal, tudo certo? Arthur do Lira Lab aqui, participando de mais uma semana do técnico da Rigol. É um enorme prazer aqui fazer parte do time de professores da semana do técnico. Então a gente sempre traz aqui algum assunto, mais específico, um pouco mais avançado, para vocês entenderem que existem aplicações bem interessantes aí para os equipamentos da Rigol. Então, além da bancada, claro que continua sendo uma bancada, mas além da nossa bancada do dia a dia, que a gente também tem, a nossa bancada do dia a dia, essas montagens de conformidade, pré-conformidade, são mais específicas. Então, na aula de hoje, pessoal, vocês vão ver e vão aprender como que faz uma montagem como essa aqui que vocês estão vendo agora, para fazer um teste de imunidade eletromagnética conduzida AC, que é quando você gera um distúrbio eletromagnético na tomada de um equipamento. A gente está usando aqui um carregador de celular, que vai carregar o power bank, que está ali do lado, e a gente vai ver se quando a gente colocar um distúrbio eletromagnético na tomada do carregador, se ele continua carregando o power bank, ou se ele dá interrupção, se fica intermitente, certo? Então, a gente vai monitorar isso aí. Claro que um teste real de pré-conformidade ele envolve muito mais coisas, a gente teria que monitorar a corrente ali, mas aí para a gente comentar tudo isso fica bem longo o vídeo. A gente vai monitorar só a tensão. Vocês estão vendo que a gente está usando uma probe diferencial, isso no setup eu vou frisar bastante, mas não custa repetir, vocês vão ver que durante a montagem e a medição eu vou repetir bastante, que esse setup está tudo desligado aqui, por isso que estou botando a mão aqui. É um setup perigoso, pode danificar os equipamentos do seu laboratório, se vazar alguma coisa, e pode dar choque elétrico, tá pessoal? Então não tente reproduzir em casa, tá? Só faça essa montagem com treinamento. Claro que a gente aqui do Lira Lab, a gente vende esse treinamento, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ensinar você a fazer com toda a segurança. Esse vídeo ele não é suficiente, ele é um exemplo, é uma ajuda para você entender como que essa montagem funciona, mas varia norma, varia setup, varia produto, a parte de segurança, Então, não usem esse vídeo, tenham muito cuidado, sem treinamento é um risco, tá? No treinamento tem bastante coisa, bastante detalhe, que a gente vai explicar, que não cabe num vídeo de menos de 1 hora, certo? Espero que vocês entendam, espero que vocês gostem aqui do vídeo do Lira Lab, que a gente vai ver um pouco da teoria, um pouco das conexões e depois a gente vai para a prática, que vai ser a maior parte desse vídeo, que eu acho que é o que vocês querem ver. E vamos ver se esse carregadorzinho aí, se ele vai continuar carregando o power bank durante o nosso teste com a perturbação eletromagnética, certo? Então, como sempre, usando os equipamentos da Rigol e Techbox, são parceiros aqui do Lira Lab, setups de MC, pré-conformidade e tudo. Realmente a Rigol e a Techbox oferecem um leque gigante aí para fazer as medições. Então é isso, vamos lá para mais um teste aqui no Lira Lab, na semana do técnico da Rigol. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da teoria, pessoal, do que a gente vai montar lá na bancada, lá na prática, para a gente testar, tá? Então sejam muito bem-vindos aqui à aula do Lira Lab na semana do técnico da Rigol 2025, agradecendo aí mais uma vez a Rigol convidando o Lira Lab, para fazer parte aí do time de professores, Então vamos lá. Qual a norma que a gente vai testar aqui, pessoal? A gente vai testar a norma Anatel ATO 1120, tá? No item 7.1.3, onde diz que o equipamento deve ser imune à perturbação de radiofrequência aplicada em modo comum nas portas de energia elétrica de telecomunicações, constituída por um sinal senoidal modulado em 80% por 1 tom. Ou seja, 1 tom aqui, pessoal, é super importante, tá? Essa informação aqui, é uma outra senoide, de 1 kHz, conforme prescrições contidas no outro item lá da norma, e aí você tem que olhar a norma lá com calma, que ele referencia, a norma genérica, a 61.046, se eu não me engano, na faixa de 150 kHz até 80 MHz, certo? Então, isso aqui é importante porque vai dizer os equipamentos que você vai usar, gerador de IRF, probe diferencial, a faixa que esses caras todos devem operar para você monitorar. Então, a gente vai monitorar com o osciloscópio da Rigol, que é o MSO 8000A, que a gente tem aqui no Lira Lab. A gente pegou a versão e fez o upgrade para 3 GHz, tá? Então, a gente vai ter mais do que frequência suficiente aqui
com esse osciloscópio da Rigol, certo? Então esse é o nosso melhor osciloscópio. Então ele aceita pontas de prova, né, ativa, pontas ativas, que é o que a gente vai precisar, né, para usar aqui. Claro que a Rigol também oferece adaptadores, né, para probes de outros fabricantes, caso você não tenha uma da Rigol, né? Aqui a gente tem os dois, a gente tem a probe de outro fabricante, a gente tem também probe da Rigol, tá? Nesse caso a gente vai usar outra probe, certo? Porque é bom que seja alimentada pelo osciloscópio, tá? Que as da Rigol que a gente tem são alimentadas pela tomada, ok? A faixa de frequência já está aqui, né? A tabelinha 3 volts. Esse volt aqui, pessoal, você pergunta, cara, que volt é esse? Volt RMS. Por quê? Porque ele está falando que é sem modulação, pessoal. Então, se são 3 volts sem modulação, quando você colocar a modulação aqui, vai se tornar um 3 volts RMS, que seria o equivalente ao 3 volts de uma senoidal, né? Você pode considerar 3 volts RMS. Ou você pode fazer a conta, né? Então o ideal é você entrar em contato com o OCD da sua confiança para tirar essa dúvida, certo? A interpretação que a gente vai usar nesse vídeo não necessariamente vai ser a interpretação que você vai usar num teste real, certo? A gente sempre consulta o OCD da Anatel antes, que é o órgão certificador designado, para tirar essas dúvidas, se essa tensão aqui vai ser 3 volts RMS com a modulação ou não. A gente vai usar 3 volts RMS aqui para fins de demonstração nesse vídeo, mas lembre-se sempre disso de conferir, tá? Então só quem vai dizer a interpretação é a própria Anatel, ok? E aí o setup que a gente vai montar para esse vídeo é esse setup aqui. A gente tem um gerador de RF, certo? Então ele faz varredura, ou seja, ele faz sweep e modulação AM ao mesmo tempo, faz os dois, tá? Tem gerador que não faz, ou é um ou é outro. E a gente tem um amplificador de potência que não tem modulação. Outro setup que você dá para fazer, inclusive é o que a gente recomenda no Liralab, aí você vai falar, Arthur, mas por que você não recomenda o que você mesmo usa? Então, é que a gente já usa esse setup muito antes da gente ser parceiro da Rigol, de ser parceiro da Tecbox, né? De usar os equipamentos aqui mais robustos. Então, hoje em dia, a gente deve trocar o nosso setup, que a gente vai mostrar nesse vídeo, por um setup com o amplificador de potência da Tecbox, tá? Por que isso, Arthur? Porque ficar usando o gerador de RF para setups como esse é um risco. Por quê? Porque qualquer erro, pessoal, qualquer vazamento pode queimar a entrada do gerador ou queimar o amplificador de potência, tá? Então, os equipamentos da Tecbox já faz a modulação no próprio amplificador. Então eu posso usar um gerador mais fraco aqui, né, que tem um custo menor caso exploda alguma coisa, né? Nunca deu esse problema com a gente, tá, pessoal? Se você fez certinho, o Liralab oferece treinamento completo, né, de até 16 horas para as montagens, para você nunca ter problema de vazamento, de montagem errada, né? Então entre em contato com a gente para a gente ensinar você a fazer com calma com seus equipamentos, tá? A recomendação é essa. A gente em breve deve ter um amplificador da Tecbox que já vem com a modulação AM, então você só precisa do gerador fazer o sweep. Então ter um gerador pode ser um gerador de função, qualquer gerador de função de baixa frequência até 80 MB vai servir para esse teste, que é bem mais fácil de encontrar, são geradores mais baratos, né? Então a gente está fazendo aqui um setup de mais alto risco, mas a gente domina, né, essa montagem há muitos anos, então para nós, nesse caso aqui, tanto faz, né? Esse atenuador aqui, pessoal, é para melhorar o casamento de impedância com a porta de RF da CDN, tá? Ele é opcional, então esse atenuador aqui, ele é opcional, certo? Não é obrigatório, a gente não vai usar ele aqui, mas quando a gente mudar o nosso setup para o setup mais robusto com o amplificador da Tecbox, a gente deve pedir para comprar um atenuador junto para vir na mesma compra, para fazer o setup aqui mais robusto, né, pessoal? O setup recomendado, isso aqui já foi validado com diversas centenas de clientes, né? Então é bom a gente sempre seguir o que está no manual. Isso aqui eu tirei do manual da própria CDN, que é a Coupling Decoupling Network, em inglês, que você vai vir aqui, ó, esse fio aqui é da tomada aqui, ó, certo? Então vem da tomada, certo? Muito cuidado que você tem que desconectar a tomada, montar tudo que tem para cá primeiro,
Por último, você liga a tomada. Por último, pessoal, nunca monte setup complicado desses aqui com a tomada ligada. Você desconecta a tomada primeiro, faz tudo o que tem que fazer e, por último, você liga a tomada. É a última coisa, né? Lembre-se que tem um ground plane aqui, então isso aqui é uma chapa de alumínio. A gente está usando uma chapa de alumínio com 1 milímetro de espessura, você pode usar 3 milímetros, né? Mas meio milímetro a gente não recomenda, tá? Meio milímetro é muito fino. Lembrar que tem 10 centímetros aqui, ó, para você levantar o dispositivo sob teste, que para nós aqui vai ser um carregador. Opa, não um carregador, um carregador de celular que vai carregar um power bank, né? Então a gente vai botar um power bank de 100 watts, que aí vai demorar um pouco para carregar, e a gente vai usar um carregador de celular com fast charging, tá? Esse carregador ele já é homologado, então é esperado que ele passe no teste, né? Vamos ver, esse carregador já faz aí uns 3 anos que eu tô com ele, então vamos ver se ao longo do tempo o envelhecimento do meu carregador, se ele continua passando na norma, né? Se é um bom carregador de celular ou não, certo? Então esse é o setup, pessoal, sempre tenham muito cuidado, setups que envolvem tomada, a gente vai usar 127 volts também por segurança, mas para a Anatel você teria que fazer 220 também. A gente tem aqui uma tomada dedicada só para isso. Então, a gente tem o nosso painel, né, do laboratório, e a gente puxa uma tomada direto do painel para cá, certo? Com terra, né? 3 pinos, né? Tomada de 3 pinos, certo? A gente puxa direto do painel. Não coloque isso aqui em tomadas que estão compartilhadas, né, de pontos compartilhados. Não faça isso. Tá? Use uma tomada dedicada só para esses setups de MC, da Leeson, né? Com um disjuntor separado só para essa tomada, ok? É o que a gente está usando aqui no Lyra Lab, inclusive é uma tomada mais longe da bancada, que a gente puxa uma extensão reforçada, né? Então, com uma armadura que a gente chama, né? Termo técnico, né? Para a capa, né, da tomada bem mais grossa, então essa armadura mais grossa, né? De uma extensão de tomada. Sempre usem tomadas de 20 amperes, cabos banana que forem usar aqui, usem cabos com pinos grossos, né, para não ficar frouxo ali, nem nada. Tudo isso a gente vai falar em detalhes na hora do setup, beleza? Então vamos ver se esse carregador aguenta e a gente vai gerar um distúrbio eletromagnético, pessoal, aqui ó, modulado na tomada do carregador. Vamos ver? Então, sem mais delongas, direto para o teste. Bom, agora eu quero mostrar para vocês a montagem de teste, certo? Para fazer o teste de imunidade eletromagnética conduzida através da tomada especificamente, mas eu quero dar um aviso extremamente importante antes da gente começar o passo a passo. Esse vídeo, pessoal, não é um treinamento completo para fazer esse tipo de montagem, tá? Não é. A gente aqui no Lyra Lab, a gente vende um treinamento completo que vai 16 horas aí, falando das partes de compatibilidade eletromagnética, as partes de segurança e tudo mais. Esse vídeo é uma aula só para você entender como um produto específico é testado, certo? Uma configuração. Pode variar nuances de produto para produto, questões de segurança vai variar também. Então, cuidado, porque esse setup, essa montagem, ela é perigosa, pessoal. É uma montagem que pode danificar equipamentos do seu laboratório se montada incorretamente. Qualquer ligação errada aqui pode vazar e dar danos nos seus equipamentos. A rede elétrica, se não tiver com um bom aterramento, se não tiver conexões feitas com cabos de qualidade, então tem várias nuances que pode não somente danificar os equipamentos do seu laboratório, como também dar choque elétrico em seres humanos, tá? Então, muito cuidado, esse setup não foi feito para você olhar no YouTube e reproduzir. Você precisa realmente de um treinamento qualificado. A gente do Lyra Lab pode dar esse treinamento para você. Então é só entrar em contato que a gente consegue aí agendar, fazer orçamento e atender, como a gente já fez para vários clientes, certo? Entendido? É um setup perigoso, não tente reproduzir sem treinamento. Fechou? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Quem não conhece, eu estou vestindo aqui, mas eu peguei um outro aqui que a gente tem no laboratório, que é uma calcanheira, pessoal.
Isso aqui é uma calcanheira que é feito de borracha, né? Tem algumas camadas aqui, né? E tem esse tecido condutivo aqui, que você enrola em torno do tornozelo. Então vou mostrar aqui, ó, né? E você põe para dentro em contato com a pele, ó, tá? Então esse tipo de calcanheira serve para você colocar no calcanhar do pé para qualquer carga, acúmulo de carga ser dissipado e você ter uma certa proteção contra descarga eletrostática, certo? Fundamental você usar uma calcanheira como essa para montagens que envolvem tomada, certo? Então, primeiro ponto, questão de segurança. Segundo ponto, pessoal, você vai precisar de um plano de terra. Essa chapa de alumínio aqui, ela tem 1 metro de comprimento por meio metro de largura, certo? A gente colocou aqui no limite com 20 centímetros aqui para cá, né? E mais 20 centímetros para cá, certo? Então, para a ponta aqui, né? Então você tem que medir isso. Você tem que entender a norma, certo? Então todas essas montagens aqui estão dentro da norma de pré-conformidade, porque para conformidade, pessoal, é uma outra sala, é uma câmara anecoica, né? Tem toda uma montagem. Essa montagem que a gente está fazendo numa mesa com tampo de madeira, totalmente de madeira o tampo, tem mais de 80 centímetros de altura para o solo, certo? E a gente vai finalmente falar dos detalhes dos equipamentos. A gente vai testar aqui um carregador, tá? Que ele é um carregador de celular, que eu estou usando para carregar o power bank lá, porque eu estou filmando aqui com o celular. Então, assim, a gente vai ver se esse carregador, quando em atividade, se ele sofrer uma perturbação, certo? Que vai ser uma perturbação de 3 volts RMS com modulação AM de 1 kHz com a profundidade de 80%, tá? Tudo isso vem de especificação de norma, tá? E a faixa de frequência vai ser de 150 kHz a 80 MHz, seguindo o ATO 1120 da Anatel. Se o seu produto não é esse aqui, pode ter especificação diferente, tá? Então, consulta a gente que a gente também dá consultoria para isso. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a Coupling Decoupling Network, certo? Que é uma rede que acopla o distúrbio com a entrada de tomada do dispositivo sob teste e ele desacopla o distúrbio da minha tomada da rede elétrica, para eu não ficar sujando a minha própria rede através daqui, tá? Então vocês estão vendo que com fita de cobre ele está aterrado aqui essa parte no plano de terra, certo? Atrás também está aterrado, ok? E aqui eu aterrei com um fio, tem um fio, uma garra grande jacaré aqui, que está aterrando aqui na tomada, no terra da tomada. Vocês estão vendo que tem um banana vermelho no fase e o preto no neutro, tá? Recomendação para esse teste, pessoal. Fase neutro na tomada. Não faça com fase-fase. Se você tiver fase-fase, tem umas nuances diferentes e a CDN você pode configurar e calibrar ela diferente, tá? Dependendo de como está a tua ligação. Então aqui é fase neutro, certo? 127 volts, ok? E aí vem para cá na entrada aqui, certo? O terra, ele está desconectado porque ele já está aterrado aqui, né? Pela chapa do plano de terra, é uma chapa de alumínio, tá? A espessura do alumínio que eu estou usando aqui é de 1 milímetro, tá? Você pode usar aí pelo menos 1 milímetro, é a minha recomendação, ok? E esse é o setup que sai daqui com banana e vem para os terminais do carregador, e eu estou aqui usando uma probe diferencial, certo, pessoal? Para jogar no osciloscópio. Essa probe diferencial, super importante você entender ela, porque é uma probe diferencial de alta qualidade, certo? Que eu estou usando aqui da Tektronix, certo? É uma probe, bom, tá invertido aqui, deixa eu virar a câmera, né? É uma probe da Tektronix de 100 MHz, que cobre toda a faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, né? Então ela precisa ser uma probe que vai até 100 MHz para você conseguir enxergar se o distúrbio está acontecendo ou não e ver como é que está chegando lá, né? E saber também a hora que deu o problema. Então tá aqui o power bank desligado, só vendo que ele está apagado porque está com a tomada desligada, certo? E eu estou jogando aqui no osciloscópio. Eu botei aqui no canal 3 porque a gente vai só ver aqui o sinal de RF primeiro, mas tá vindo aqui a probe da Tektronix com adaptador da Rigol para osciloscópio da Rigol.
tá? Então, esse equipamento da Rigol, ele suporta, pessoal, Probes Tektronix. Então, para você ver, o analisador MSO 8000A, esse aqui está com upgrade para 3 GHz, tá? Então, esse realmente é o nosso melhor osciloscópio atualmente no laboratório, tá? Eu estou alimentando aqui o nosso Power Amplifier com 24 volts. Botei aqui uma corrente de 800 mili, mas ele só vai até 400 mili, tá? Para ter margem aí. Então, a fonte está alimentando o nosso PA. Então, o nosso Power Amplifier está aqui. Ele é um Power Amplifier 24 volts, 4.5 watt, certo? Então, você tem que saber fazer a conta do ganho do seu amplificador. A gente recomenda sempre você usar amplificadores da Tecbox, que já vem pronto. É só você apertar o botão e ligar a modulação quando você não sabe fazer manualmente. Mas nos nossos treinamentos a gente ensina você a fazer o cálculo manual e usar o amplificador como a gente está usando aqui personalizado. Então, o amplificador está também com a sua carcaça aqui no plano de terra e do amplificador ele vai vir aqui para a CDN. Claro que antes disso a gente vai só mostrar no osciloscópio ali para vocês verem que o sinal está cumprindo o que deveria. A entrada do amplificador vem do nosso gerador de RF, que é aqui um Agilent de 3 GHz, vai fazer um sweep em frequência de... Então vou mostrar o sweep para vocês aqui. Um sweep de 150 kHz a 80 MB, com um dwell time de 1 segundo e 100 pontos, ou seja, vai de 1 em 1%. Cada norma pode variar, às vezes é de 3 em 3%, 1 em 1%, tá? Então a gente vai fazer só para demonstração 1 em 1%, tá? E eu calculei aqui qual a amplitude de potência que eu tenho que colocar para fora, tá? Para que saia daqui do amplificador 3 volts RMS, que é a especificação da Anatel, tá? Então, além disso, ele está com a modulação AM ativada aqui de 1 kHz 80%, certo? Então, pessoal, quando você for usar um gerador, cuidado, porque você precisa saber se ele tem, se você está usando só um PA igual eu estou usando aqui, você tem que saber se o gerador ele faz modulação AM e sweep ao mesmo tempo. Porque a grande maioria dos geradores, se você for usar um gerador de função, por exemplo, ele não faz isso. Ele ou faz o sweep ou faz a modulação AM, certo? Então é super importante para você, quando for comprar seu gerador, você ter essa especificação. Ou, se você não quer se esquentar com isso, não quer ter problema, você pega ou um analisador de espectro da Rigol que tem um tracking generator, ou um gerador de função da Rigol e usa um amplificador da Tecbox que já tem a modulação no amplificador. Aí facilita bastante, qualquer gerador de função que tiver sweep vai funcionar, contanto que seja dentro da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MB, que é para esse caso aqui. Tem algumas normas, pessoal, que vai até 250 MHz, 230 MHz. Essa CDN vai até 230 MHz, tá? Então é importante. Então, beleza, o setup está aqui. Super importante, pessoal. Esse setup aqui tá com a tomada desligada, né? Essa extensão aqui super reforçada que eu tenho com armadura aqui, inclusive, ela tá desconectada, pessoal. Então, sempre que você for conectar todo esse setup aqui, sempre com a tomada desligada. Tomada desligada. Questão de segurança. Você só vai ligar a tomada no final. No final, depois que tiver tudo certo, você já verificou no osciloscópio que a modulação está dando 3 volts RMS, certo? Aí você vai voltar a conectar tudo aqui e no final, por último, você vai ligar a tomada, que no meu caso está mais longe ali, tá? Porque é uma tomada específica. Eu tenho uma tomada só para esse teste, pessoal, que eu puxo direto do painel que está ali. Então, eu recomendo, sempre que você for fazer teste de EMC, ter uma tomada direto do painel dedicada só para isso, igual eu tenho aqui. E aí eu puxo uma extensão reforçada, né, com fios grossos, né, de aí uns 4 ou 6 milímetros, certo? Para você ter margem. Lembre-se, trabalhando com EMC, o objetivo é sempre ter margem. Você vai querer usar coisas mais robustas do que precisa. Ah, Arthur, mas é só 8 amperes no máximo, não vai precisar de 6 milímetros, bota 10 milímetros, entendeu? Não se preocupa com ter mais do que precisa. É sempre importante você ter margem quando estiver trabalhando com EMC. Todos esses bananas aqui aguentam 15 amperes, tá?
Esse aqui que eu estou usando especificamente aguenta 20 amperes, que eu já testei sem esquentar muito. A gente está aqui com a nossa câmera térmica, que ela está monitorando aqui, ó, o carregador, porque em caso de possível explosão, né, ele estaria com superaquecimento e a gente botou um alarme aqui na câmera para ela piscar aqui antes disso acontecer e a gente desligar tudo e puxar a tomada. Então, câmera de segurança, câmera térmica é bom para você ter uma segurança no seu setup e ter um alarme com a temperatura antes de esquentar demais e queimar ou explodir, para que você tenha toda a segurança possível. Beleza? Então, vamos só checar se a saída do PA está correta. Então, eu vou ligar aqui a fonte. Liguei a fonte do PA, ele consome 400 mA, certo? E vocês estão vendo que o osciloscópio não está mostrando nada, já vou mostrar ali. E vou ligar aqui 50 MHz, que é mais ou menos o meio ali, né? E vou simplesmente ligar o RF aqui. Então, RF on, tá com a modulação já. Olha ali, já apareceu no osciloscópio. Então, você vai conseguir ver aqui, né? Que tá, ó, 2.97, 3 volts RMS, né? É melhor um pouquinho menos do que muito acima, e aí você vai dizer que não tá na norma, tá? Então, tá dando aí 2.97 RMS, tá? E aí você vê que o pico a pico é bem acima disso, né? Vamos medir aqui o pico a pico. Então, o VPP, né? Olha isso. Para dar os 3 volts RMS, o VPP é 13 ali, ó. 13.5 volt pico a pico, tá? Para dar os 3 volts RMS com a modulação de 80%, 1 kHz AM, tá? Então, modulação AM, tudo certinho. Quem assiste meus vídeos no canal já sabe trigar a modulação AM sem precisar gastar um canal, né? A gente está trigando no mesmo canal aqui. E o segredo é o Nth Edge, né? Nth Edge, coloca o número de bordas aqui, que ele vai contar e trigar com um sinal cravadão assim. E você faz um trigger de modulação AM sem precisar gastar um canal a mais, né? Esse canal aqui, ele é o canal da probe diferencial, que não tem nada a ver, beleza? Então, verificado que está 3 volts RMS, você vai precisar verificar isso no seu osciloscópio. Lembrando que aquele osciloscópio ele tem 50 ohms e eu estou medindo em 1 mega ohm de impedância, tá? Por segurança, para você não queimar seu osciloscópio em 50 ohms se a potência estiver alta demais. Lembre-se que os osciloscópios só aguentam 5 volts RMS no modo 50 ohms, beleza? Fechou então, eu vou desligar aqui, né? Vou desligar o gerador. E aí eu vou cortar aqui só para eu desconectar daqui e ligar a CDN no amplificador de potência. Bom, então já conectei aqui, já tirei o cabo que ia para o osciloscópio, já coloquei o osciloscópio ali no canal 1, que está com a probe diferencial, que está monitorando aqui a conexão da tomada no carregador do celular, tá? E aqui já está tudo pronto, pessoal, para ligar a tomada, tá? Sempre revise se não tem nada frouxo, né? Se não tem nada balançando. Revisa também se a conexão com a tomada tá tudo firme, né? Use bananas de qualidade que são bem, ó, né? São bem grossos, né? Os pinos, para não ficar frouxo, né? Esse banana do terra também não pode sair, hipótese alguma, certo? É o único aterramento que tem aqui, ok? E é isso. Esse carregador não tem terra, por isso que eu não liguei aquele terra lá, certo? E aqui está pronto, tá? Está pronto. O que a gente vai ver é quando conectar a tomada, o power bank vai ligar. Então, eu vou me afastar aqui, vou ligar a tomada, certo? Então, fala pessoal, interrompendo rapidinho para falar a palavra-chave da aula de hoje, que é segurança. Palavra-chave, segurança. Vamos lá voltar pro vídeo. Vou ligar a tomada aqui do lado. Liguei a tomada. Então, nada explodiu. O power bank começou aqui a carregar, 65%, né? Ele está mostrando aí, está piscando por causa do frame rate, né? Olha aí, né? Mas dá para ver aí no vídeo que ligou o power bank, né? Dá para ver aqui que o carregador está aqui, né? Bem apagadinho, 30 e poucos graus, nada muito quente, sou eu que estou aqui por baixo, né? Então, câmera térmica, nada a declarar,
tá tudo funcionando, nada de vazamento aqui para o gerador não está indicando erro de nada, né? Ótimo sinal, significa que o setup foi bem feito e não tem nada vazando, nada com insegurança. Você pode até olhar aqui, ó, essas chavinhas, pessoal, são chavinhas, ó, que indicam tensão, presença de tensão. Sempre bom você ver no plano de terra depois que ligou, ó, tô apertando aqui, 0, então posso encostar minha mão aqui, tá vendo? Não tem carga. Então o terra está bem aterrado, ó. Não aparece nem a primeira fileira, né? Porque normalmente essa chavinha, ela aparece 6 volts, 12 volts e vai crescendo até 220, né? Não apareceu nada, então significa que, né? Então compra uma chavinha dessa para você sempre verificar a segurança do seu setup, então você pode botar a mão aqui, tá com segurança, tá? Não faça isso se você não tiver certeza, não faça só para testar, porque o choque é um choque, né? E quem já tomou choque 127 volts, cuidado, sua mão pode ficar grudada aqui, pode dar algum problema. 127 é mais fraco, né, do que 220, mas questão de segurança não custa nada sempre frisar. Então, vamos ver no osciloscópio, porque a probe diferencial já está medindo alguma coisa, pessoal, olha só. Então, vamos ver aqui no osciloscópio, olha só, os 60 Hz da nossa rede. Então, vocês podem ver aqui, ó, cravadinho ali 60 Hz aqui, ó, 60 Hz. 371 volts ali, né? Pico a pico. E 127.8.9 cravadinho aí. Quase 128 volts, né? Então, tá aí a forma de onda que tá chegando através da CDN lá no carregador, pessoal. Então não é a nossa rede está entrando ali, certo? Então é o que tá chegando no carregador. Olha as probes ali, as garras da probe ali, tá vindo aqui. E a gente vai analisar. O que a gente vai ver, olha só, eu vou dar um zoom aqui e vou puxar um pouco mais para cá, porque eu quero ver interferência, né? Eu quero ver o que vai acontecer. Vocês estão vendo que essa curva aqui está bem estável, né? Super estável, né? Bem reta, não está tremilicando nem nada. Vamos ver quando ligar o gerador, se ela vai dar uma vibrada para a gente ver que está chegando a interferência eletromagnética, né? Vamos lá. Então, o primeiro teste que a gente faz, certo? É ligar numa frequência no meio ali, né? Que é a frequência que a gente calibrou ali. Não calibrou, né? Não dá para chamar de calibração. O método de calibração é específico, é diferente. Você tem que usar adaptadores de 150 ohms para 50 ohms nas duas entradas, tem que fazer terminação, enfim. Não é calibração que a gente fez. A gente só fez uma verificação. A calibração é outro método que não vai caber aqui nesse vídeo, é um assunto à parte, só a parte de calibração. Então vamos lá, eu estou aqui com 50 MHz, vamos ver se eu ligar só os 50 MHz, sem fazer a varredura, sem fazer o sweep da norma, só para ver se afeta o sinal. Sempre bom você fazer esses testes de sanidade, né, que a gente chama, né, ou de insanidade, para saber se o setup está correto, né, se está funcionando. Porque se você faz alguma coisa aqui e dá 0 ali, claro, 127 volts para 3 volts RMS, então 3 volts, ali deu 13 volts, né? 13 volts de pico a pico, num sinal de 370, claro que vai ser pouco, né? Vai ser menos de 10%, né? Vai estar em torno ali de 5% do sinal, não vai ser fácil de ver, principalmente que é um sinal modulado, e tem toda a parte aqui, né? Do acoplamento, da CDN e tudo mais, tem um divisor de tensão aqui, para impedância de entrada do próprio carregador. Então, assim, para cada produto vai mudar a forma que você vai ver lá no osciloscópio. Mas, vamos lá, vou ligar aqui para a gente ver a interferência eletromagnética. Então, ligado, né? Na verdade, antes de ligar aqui, o power amp já está ligado ali, tem que lembrar de ligar o PA, certo? Então, meu amplificador já estava ligado, por isso que eu liguei aqui, tá? Então, liguei novamente, vamos ver lá o que está acontecendo, né? Olha só, pessoal. Eu não sei se vai dar para ver na câmera, se eu abaixar um pouco aqui o brilho. Olha só. Tá passando aqui, ó, uma modulação, né? Ao vivo aqui você consegue ver melhor. Deixa eu ver se o sinal tá se tremendo todo, ó. Deixa eu ver se você consegue ver assim. Você dá um zoom maior e baixar um pouco a exposição. Ó. Olha o sinal se mexendo aqui. Quando eu boto o dedo ele perde, peraí. Deixa eu tirar aqui, né? Aqui.
e vou travar nessa exposição. Olha ali, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, que tá passando, ó, que tava bem estável. Visualmente ao vivo dá para ver melhor, tá? Mas ele fica, ó, como se estivesse bombeando alguma coisa, ó. Entende? Ó? Então dá para ver visualmente que tá afetando aqui o sinal. Ele fica realmente como se fosse bombeando assim uma coisa, um visual que dá para ver, tá? E aí é um bom teste para fazer. Beleza? Já testamos. Tá chegando a interferência, então eu vou agora ativar o sweep. Então não precisa desligar, é só vir aqui no sweep e ativar o sweep em frequência. Vamos lá, sweep frequência. E ele vai começar a barra progredir aqui, ó. Como eu botei 1 segundo em cada frequência, então vai durar aí para 100 pontos, vai durar 100 segundos, certo? Então vai ter aí 100 segundos, vocês estão vendo a barra de progresso aqui, né? Posso baixar a exposição de novo para vocês verem aqui, ó. Tem uma barra de progresso aqui, certo? Enquanto isso vai acontecendo, a gente vai olhando aqui, né? Monitorando a temperatura, certo? Então você já começa a ver que deu uma acendida, né? Ó, acendeu aqui, né? Tá carregando, ó. Já vai para uns 40 graus aí. Então, ó, aqui já tá o carregador aqui, ó, né? As probes que estão frias, ó. O carregador aqui acendeu, ó, até o cabo, né? Acendeu ali, tá puxando uma corrente, certo? Tá chegando em 40 graus. O sweep aqui já passou da metade, né? E a gente monitora se ele vai dar algum erro no carregamento. Continua carregando, já carregou 1%. E o teste, uma das especificações é você, para um carregador, que é mais simples, né? Só ver se ele realmente está carregando. Se a gente fosse fazer um teste aqui mais rigoroso, a gente ia monitorar a corrente que está chegando aqui, e ver a especificação de corrente do carregador, se ela ia sair da especificação, tá? Então isso seria um teste mais rigoroso. Então tá carregando aí o power bank e já chegou no final. Para pré-compliance, pessoal, para pré-conformidade, a gente deixa rodar aí pelo menos umas 3, 5 vezes o sweep, tá? Então já está na segunda rodada, para a gente ter certeza de que não foi sorte, né? Uma primeira rodada. Então a gente roda 3 vezes consecutivas ou 5 vezes consecutivas para verificar se realmente o dispositivo vai passar. Ó, já dá para ver que ele já começou a esquentar até 40 graus. Já está passando, está esquentando mais rápido agora, ó, 41, né? 41.3, continua, né, o sweep rolando. A gente monitora aqui, né, a tensão que está chegando lá no... Olha agora como está tremelicando, ó. Agora dá para ver, ó. Ó. Isso é interferência. Ó. Tá bem um tremelique ali, ó. Deixa eu travar aqui de novo para conseguir botar meu dedo. Travar aqui, travei. Olha só. Aí parou porque o sweep está em frequência que não afeta. Olha só que interessante. Deixa eu ver ali. Eu vou deixar aqui na câmera para vocês verem. Ó. Agora não tá agora começou a afetar de novo, ó. Super afetou bastante, ó. Tá tremendo bastante o sinal da rede elétrica. Tremendo muito. É uma frequência que afeta bastante. E você consegue tomar nota quais as frequências que mais afetam, né? Olha só, agora está mais estável, parou de tremer, né? Tá tremendo só minha câmera aqui. Mas olha só, super estável agora, ó. Não tá tremendo aqui os 127 volts, que tá chegando no carregador. Ó, começou a tremer um pouco ali. Nessa faixa ele treme. Eu vou ficar aqui uns 100 segundos para vocês verem o sweep inteiro como afeta, né? Como o sinal ele dá uma tremida, né? Olha só. O sinal dá uma tremida realmente quando chega na frequência que afeta. Ó, ó agora. Ó, começou a tremer. Ó. Deu uma tremida ali. Ali em cima tá tremendo bastante agora, ó. Ó, olha como tá afetando essa frequência.
E aí você toma nota de qual a frequência que está afetando, né? Tá afetando bastante agora. Aí pá, aí ó, agora ainda continua. Mas não é o suficiente para parar de carregar. A gente viu ali que não falhou. Certo? Então, aqui continuou carregando. Ó, 67%. Então ele não falhou nenhuma vez. Realmente está bem tranquilo. E a temperatura, aí sim, né? Olha só, continua subindo. 44, terminando ali o segundo sweep, ou o terceiro, né? Depende do tempo. 44, certo? Olha o meu reflexo no plano de terra aqui, ó. Isso é meu reflexo no plano de terra, no alumínio. 44 graus, certo? E já vamos ali para mais uma rodada de sweep. Então, é basicamente isso, pessoal. Aqui está o teste prático, ok? É uma montagem que exige, né? Por exemplo, não vai medir com a probe do osciloscópio padrão, não, colocando ali, não, tá? Não pode usar uma probe normal do osciloscópio, certo? A maneira correta de você medir a rede elétrica é com o osciloscópio direto na tomada e usar a probe diferencial na saída. Aquela ideia de usar transformador isolador para colocar o osciloscópio, não faça. Não faça, porque você perde a proteção do osciloscópio. O osciloscópio ele foi projetado para que a carcaça do BNC seja o terra real, certo? Então, no momento que você põe um trafo isolador ali, você perde essa proteção. O osciloscópio ele fica isolado e não tem retorno, né, para a rede do terra principal. Então, não recomendo usar trafo isolador para osciloscópios. O correto é você usar a probe diferencial, que ela vai poder medir direto na tomada se você quiser. Eu posso pegar essa probe diferencial aqui, colocar direto na tomada. A Rigol tem várias probes diferenciais, né? Bem em conta, né? Um custo-benefício bacana. Só que ela tem alimentação pela tomada também, então é um caminho de retorno. Então cuidado ao usar probes diferenciais que tem alimentação pela tomada. Essa que eu estou usando aqui, a alimentação é pelo próprio osciloscópio, por isso que eu estou usando essa, certo? A gente tem também as probes da Rigol para outros casos, né? Mas testes de EMC, a Rigol tem uma probe também que a alimentação é pela USB, então dá para usar o USB do osciloscópio para alimentar. Não é o modelo que eu tenho, mas é o modelo que eu indico. Se você quer usar uma probe da Rigol, compre a probe que tem alimentação pela USB, e aí você alimenta pelo próprio equipamento osciloscópio, e aí sim fica isolado da tomada. No momento que você põe a tomada para fazer a alimentação, você pode criar um caminho de retorno ou não, mas é sempre bom. Um setups como esse aqui, pessoal, você tem que prezar muito pela segurança, porque você pode não só danificar os equipamentos que você tem no laboratório, como tomar choque e realmente ter perigo de explosão, né, também. Então é uma montagem que exige treinamento. Não pode esquecer disso, porque senão você pode cometer algum vacilo, algum erro, né, e causar explosões ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, tudo foi feito com segurança. Fizemos aqui a varredura, tá rodando até agora, deve ter rodado já a quinta, né, agora. Então, eu vou desligar o sweep. Desliguei o sweep, vou desligar a modulação. Vou desligar a modulação e vou desligar o RF aqui. RF off e vou botar o modulation off para nenhuma outra modulação ligar. Desliguei aqui. O modo de desligar também é importante, né? Então, vou desligar aqui a fonte do PA. Desliguei a fonte do PA e vou desligar a tomada, né, que está aqui. Então, desligando a tomada. E agora tá tudo desligado, né? E aí você pode começar a mexer. Lembre-se, pessoal, nunca bote a mão aqui, tá? Nunca bote a mão nesses terminais desse lado, nem desse lado e nem aqui, ó. Porque se estiver vazando para o seu terra alguma tensão, você vai tomar um choque aqui, tá? Não encoste a mão sem verificar com aquela chavinha que eu mostrei para vocês. Então já dá para ver que a temperatura aqui, ó, tinha chegado em 47 graus, olha só. O power bank já desligou, não está mais carregando. É sempre bom conferir se não ficou algum vazamento, algum resquício, né?
E aí, sempre verifique com a chavinha, ó. Aqui meu terra tá bem aterrado, ó, 0. Aqui também tá 0, né? Então confiram tudo, pessoal, tudo, porque os equipamentos são sensíveis, né? Você pode não só causar danos ao próprio produto, assim, sem ser da norma, sem ser de nada, como também danos aos equipamentos do seu laboratório, tá? Vou repetir várias vezes, eu acho que vocês entenderam, tá? Então, é isso, pessoal. Não esqueçam de ter um treinamento bem feito para vocês testarem se os produtos aguentam ou não uma perturbação eletromagnética direto no pino de tomada, né? Esse é o objetivo desse setup. Então, para fechar, a medição é isso. A temperatura já baixou aqui para 44 graus e fechamos essa parte da montagem e da medição. Bom, pessoal, então para a aula de hoje é isso. Vocês viram em ação esse osciloscópio aqui incrível da Rigol, 3 GHz. A gente conseguiu aqui usando uma probe ativa, né? Então é um osciloscópio que oferece uma flexibilidade para adaptação para probes de outras marcas, né? Então é realmente impressionante, junto com o equipamento da Tecbox, que é a CDN. Então você conheceu aqui como que a Anatel faz o teste. Claro que não é exatamente essa CDN, porque os setups da Tecbox são focados em pré-conformidade, mas é um tipo de teste equivalente a esse que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, e é assim que carregadores de celulares são testados. Claro que existem produtos, né, que não são da categoria de telecomunicação, por exemplo, celulares são de telecomunicações e as alimentações deles são testadas na Anatel. Alguns outros produtos são testados no Inmetro, que não é a nossa especialidade, mas você acabou de conhecer mais um teste com a perturbação na tomada, que é um teste perigoso, não é fácil de executar, porque existem muitos detalhes que têm que ser observados, mas a gente aqui do Lira Lab consegue oferecer treinamento e a gente vende também um serviço de teste para o seu produto. Então se você precisa só ter uma noção, fazer uma pré-conformidade antes de mandar para a Anatel, até hoje a gente não teve ninguém que voltou, né, que fez o serviço com a gente e que voltou da Anatel. Então um dia isso vai acontecer, mas a gente sempre vai estar pronto para dar o suporte e ajudar a resolver qualquer problema que surgir. Então se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, tem bastante vídeo de outros assuntos também, muita coisa da Rigol aqui, vocês vão ver que encontra vários equipamentos, né? Em breve muito mais, vai ter bem mais vídeo aqui também. E deixa seu like, coloca nos comentários aí se você gostou, o que você achou dos testes de perturbações eletromagnéticas, né? Teste de imunidade não é comum você ver por aí, e comenta aí, deixa aí a sua opinião. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, Semana do Técnico da Rigol.